A partir de hoje, sua vida financeira começará a se transformar e nada nem ninguém poderá impedir isso. O universo já atendeu ao chamado da sua alma e o fato de você estar aqui não é coincidência. Existe algo dentro de você que decidiu que chegou o momento de atrair prosperidade, oportunidades e liberdade verdadeira. Neste vídeo, você vai aprender a ativar o poder da lei da atração de um modo completamente novo. Prepare-se, porque a abundância já começou a se mover na sua direção. Antes de prosseguir, quero que você declare sua prosperidade ao universo. Escreva nos comentários: eu tenho uma mente milionária, pois tudo começa pela forma como você pensa. Quando seus pensamentos vibram em sintonia com a riqueza, a sua realidade inevitavelmente se transforma. Sinta essa verdade pulsar dentro de você. Eu vou deixar um coração no seu comentário como um símbolo de apoio à sua jornada. Mas quero te perguntar algo importante. Você está realmente comprometido com a mudança que tanto deseja? Porque, sejamos sinceros, muita gente gosta de falar sobre dinheiro, mas poucos estão dispostos a agir com determinação para conquistá-lo. Se você é uma dessas pessoas prontas para dar o próximo passo e revolucionar completamente sua vida financeira, fique aqui comigo. Prometo que essa caminhada valerá cada esforço. Existe um velho ditado que afirma que dinheiro não compra felicidade. Quem criou essa frase, com certeza, nunca precisou encarar uma pilha de contas vencidas tentando manter o sorriso no rosto. A verdade é que prosperidade começa muito antes de aparecer no saldo bancário. Ela nasce dentro da mente, na forma como você enxerga a vida e o seu lugar no mundo. Se você passa o tempo reclamando da economia, culpando o governo ou acreditando que o universo conspira contra você, está apenas construindo uma prisão invisível. O universo não entende ironia nem lamentação. Ele responde apenas à vibração que você transmite com sinceridade. Muitos desacreditam da mentalidade abundante e tratam o assunto como conversa vazia de quem quer vender livros ou cursos. Mas pare e reflita. Quem disse que alcançar sucesso precisa ser algo sofrido? Abundância não é ganhar na loteria, nem receber uma fortuna inesperada de um parente distante. É, antes de tudo, confiar que há espaço suficiente no mundo para que você também prospere. Essa confiança nasce de mudanças internas simples, como parar de se comparar e começar a cuidar do seu próprio jardim. Pense em quantas vezes você desejou algo, mas no fundo sentiu que não merecia. Essa sensação, quase imperceptível, cria um bloqueio silencioso que te impede de avançar. O merecimento não é um presente misterioso, nem depende de títulos ou diplomas. Ele é construído todos os dias, um passo após o outro, mesmo quando há medo de cair. Quando você passa a acreditar de verdade que merece o melhor, o universo começa a abrir caminhos que parecem coincidência, mas na verdade são respostas diretas à sua nova vibração. A lei da atração não é um feitiço instantâneo. Ficar deitado esperando o dinheiro cair do teto enquanto assiste a filmes e come pipoca não trará resultados. É necessário agir. Visualizar é essencial, sim, mas representa apenas metade do processo. A outra metade exige atitude, disciplina e movimento. Criar novos hábitos, buscar conhecimento e continuar mesmo quando tudo parece travado. Nem sempre a oportunidade vem até você. Às vezes, é preciso sair de casa e ir atrás dela. E quando se fala de visualização, poucas coisas são tão poderosas quanto se imaginar vivendo a vida dos sonhos, morando na casa desejada, com liberdade financeira, dívidas quitadas e sobra no orçamento para investir. Quando você sente o sabor da conquista, o alívio de não dever nada e a alegria de segurar as chaves do seu lar, o seu cérebro começa a se programar para tornar tudo isso real. É como escrever o roteiro de um filme onde o protagonista é você. E o melhor é que esse roteiro pode ser reescrito quantas vezes quiser.
Se a espiritualidade faz parte da sua vida, use a fé como aliada. A Bíblia ensina em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, que fé e prosperidade caminham lado a lado quando equilibradas com sabedoria. É claro que orar não fará as contas desaparecerem como mágica, mas acreditar que existe uma força divina guiando seus passos te dá coragem para continuar mesmo nos dias mais difíceis. E se religião não é o seu caminho, tudo bem. O importante é encontrar o que te inspira e te mantém firme nos seus propósitos. Porque ser rico não se resume a ter muito dinheiro, significa ter liberdade de escolha. Ser financeiramente livre é poder decidir como viver, seja viajando nos feriados ou curtindo o silêncio da sua casa com um bom livro ou um filme inspirador. Se você chegou até aqui, parabéns. Isso mostra que está disposto a ultrapassar os limites do comum e mergulhar fundo na sua própria transformação. E há uma boa notícia: você não precisa caminhar sozinho. Existem métodos, práticas e até orações capazes de acelerar sua jornada, como aquela que promete atrair prosperidade em apenas 2 minutos. Curioso, não é? Mas essa é uma conversa para outro momento. Por agora, concentre-se em absorver cada palavra dita aqui. Reflita com honestidade. A verdadeira mudança não está nas respostas prontas, mas nas perguntas que você passa a fazer a si mesmo. E antes de aplicar tudo impulsivamente, quero te deixar com uma última reflexão. Quem nunca sentiu aquele frio na barriga ao olhar o extrato bancário, como se tivesse levado um soco no estômago? Às vezes, o saldo parece te desafiar. Muitas pessoas vivem essa montanha-russa emocional, presas na instabilidade e com a sensação constante de que o dinheiro acaba antes do mês terminar. Antes de seguir, quero que você declare ao universo a grandeza que já existe em você. Escreva aqui nos comentários: eu sou próspero. Tudo começa na mente, na maneira como você pensa, fala e vibra. Se o seu pensamento está em sintonia com a riqueza, a sua realidade inevitavelmente começará a se transformar. Então, digite: eu sou próspero, e sinta essa verdade pulsando dentro de você. Eu mesmo vou deixar um coração no seu comentário como símbolo do meu apoio à sua caminhada rumo à abundância. Mas pare e reflita. Será que o problema realmente está apenas nos números da conta bancária ou talvez na forma como você enxerga a própria situação? Sejamos francos. Viver contando moedas, esperando o próximo salário, não é viver em abundância. Agora imagine, e se existisse uma maneira real de mudar esse cenário? Um caminho simples, mas profundo, capaz de virar o jogo da sua vida financeira. Não se trata de magia nem de promessas vazias. Estamos falando de algo que toca o seu íntimo, que devolve a você o papel de protagonista da própria história, em vez de permanecer no papel de vítima das circunstâncias. E o melhor, isso não requer rituais estranhos nem sacrifícios extremos. É algo muito mais acessível do que você imagina. Você já percebeu que algumas pessoas parecem atrair dinheiro naturalmente, como se fossem verdadeiros ímãs de prosperidade, enquanto outras se esforçam sem parar, se esgotam e continuam sem sair do lugar? Isso não tem nada a ver com sorte, destino ou pactos misteriosos. O segredo está na mente, na forma como ela foi treinada para perceber, reagir e criar a realidade ao redor. Quando você decide de forma genuína que é digno de prosperar, algo poderoso começa a acontecer. O universo inteiro passa a trabalhar a seu favor, mas é importante entender: isso não significa cruzar os braços e esperar que tudo mude por milagre. O universo é generoso, mas ele responde à intenção acompanhada de ação. Acreditar que a riqueza é possível já é o primeiro passo de uma grande transformação. Se dentro de você ainda restam dúvidas, talvez este seja o momento perfeito para reprogramar sua mentalidade. E falando nisso, há uma chave preciosa que muitas pessoas negligenciam: o poder das palavras.
Repetir afirmações não é modismo, é uma prática milenar que funciona. Experimente dizer em voz alta: eu sou merecedor da abundância, o sucesso me encontra, o dinheiro circula com facilidade em minha vida. Pode parecer simples demais, até ingênuo, mas não é. Muitos dos maiores empresários, líderes e visionários do mundo usam esse hábito diariamente. Cada vez que você repete uma afirmação positiva, está reconstruindo sua estrutura mental, ensinando seu cérebro a reconhecer oportunidades onde antes só via dificuldades. Você está disposto a experimentar? Se a resposta for sim, escreva aqui nos comentários e me diga que aceita esse desafio. Eu vou deixar um coração no seu comentário como sinal de que estamos juntos nessa jornada. Mas vamos ser realistas. Repetir frases sem sentimento não é o suficiente. Existe um nível mais profundo nesse processo. Lembra do ensinamento que diz que a fé sem obras é morta? Pois é, para que as coisas realmente mudem, é preciso alinhar pensamento, emoção e ação. E aqui entra uma prática fundamental: a visualização. Fechar os olhos e imaginar cenas de prosperidade não é fantasia nem algo ultrapassado, é ciência. Pesquisas mostram que pessoas que visualizam seus objetivos com detalhes têm muito mais chances de alcançá-los. Isso acontece porque o cérebro não distingue completamente o que é real do que é intensamente imaginado. Emoção genuína e clareza de intenção são os ingredientes da criação. Pense na energia do dinheiro como um rio. Ele precisa de fluxo. Quando você o aprisiona com medo, ansiedade ou apego, ele simplesmente deixa de correr. Mas quando você libera esses bloqueios internos e permite que a energia da abundância flua, tudo muda. É como se o universo dissesse: agora você entendeu. E de repente começam a surgir coincidências improváveis. Aquele cliente antigo que entra em contato, um reembolso esquecido que chega, uma promoção que aparece no momento exato. Coincidência? Eu prefiro chamar de sincronicidade. Falando de espiritualidade, existe um trecho em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. Mesmo que religião não seja um tema fácil para todos, o princípio é poderoso. Quando você compartilha com generosidade, seja tempo, energia, ajuda ou sabedoria, o retorno vem em diferentes formas de prosperidade. É como se você regasse um jardim invisível e, de repente, flores brotassem em todos os cantos. Há um ponto essencial: o universo ama demonstrações de fé em ação. Ele quer ver se a sua crença é real ou apenas discurso. Por isso, quando você decide ajudar alguém sem esperar nada em troca, investir em si mesmo ou dar um passo corajoso rumo ao seu propósito, as portas se abrem. É como se uma voz invisível dissesse: agora, eu sei que você está levando isso a sério. Então os milagres começam a acontecer. Não aqueles teatrais que vemos em novelas, mas os que se constroem pouco a pouco, até o dia em que você olha ao redor e percebe: tudo mudou. Está gostando deste conteúdo? Então clique no botão Valeu aqui embaixo e apoie o nosso trabalho. A sua contribuição é o que torna possível continuarmos criando mensagens transformadoras e ajudando mais pessoas a atingirem a liberdade financeira. Se você chegou até aqui com o coração aberto e a alma entregue, prepare-se. Está prestes a participar de uma oração poderosa. Não é apenas uma prece para atrair dinheiro, mas uma conexão profunda que transforma a forma como você enxerga a vida, a abundância e o propósito que Deus colocou em você. Fale com fé, porque o Criador escuta cada palavra dita com sinceridade. Senhor, meu Pai Celestial, coloco-me diante de Ti com humildade. Reconheço que és o autor da vida, o Criador de tudo o que existe, visível e invisível. Tu sustentas o universo com tuas mãos poderosas. És a fonte de toda provisão e conheces cada necessidade do meu coração.
Eu declaro que toda riqueza pertence a ti e que confias os recursos àqueles que sabem usá-los com sabedoria. Hoje, Pai, coloco diante de ti meus planos, meus sonhos e a minha caminhada. Que a tua vontade se cumpra em mim, porque sei que ela é perfeita e repleta de propósito. Reconheço que o dinheiro é uma ferramenta que o Senhor coloca em nossas mãos para que possamos cumprir nossa missão na terra. Por isso, peço que me ensines a lidar com ele com responsabilidade, gratidão e discernimento. Perdão, Senhor, pelas vezes em que deixei o medo ocupar o lugar da fé. Pelos momentos em que confiei apenas em minhas forças, esquecendo que Tu és a fonte de toda a abundância. Hoje escolho entregar tudo nas Tuas mãos, porque sei que nada falta àqueles que confiam na Tua palavra. Em nome de Jesus, peço que destruas todo o ciclo de escassez, ainda ativo na minha vida. Liberta a minha mente de crenças limitantes, de sentimentos de indignidade e de amarras emocionais relacionadas ao dinheiro. Purifica o meu coração e prepara-me para receber as tuas bênçãos sem resistência. Eu declaro, com fé e autoridade, que sou um canal livre para a tua abundância. Nada interromperá o curso do teu favor sobre a minha vida. Abre os meus olhos para perceber caminhos, ideias e possibilidades que antes eu não conseguia ver. Apresento diante de ti cada dívida, toda pendência e qualquer desafio financeiro. Coloco tudo no teu altar, certo de que já estás em movimento. Senhor, assim como multiplicaste pães e peixes, creio que podes multiplicar os recursos colocados em minhas mãos. Que nunca falte o essencial no meu lar, que haja alimento, paz e provisão constantes, e mais, que eu tenha o suficiente e em abundância para transbordar em generosidade sobre outras pessoas. Orienta-me nas decisões sobre dinheiro, ensina-me prudência, ajuda-me a evitar desperdícios e a escolher o que está alinhado ao teu propósito. Que o teu Espírito Santo habite em mim e me conduza com retidão e integridade em cada área da vida. Abençoa a minha mente com criatividade, as minhas mãos com habilidade e o meu coração com generosidade. Que eu jamais me esqueça de devolver com alegria a ti os primeiros frutos do meu trabalho, honrando-te com tudo o que recebo. Peço tua proteção sobre minhas finanças, que inveja, maldade ou tentativas de sabotagem não prosperem contra mim. Cobre minhas contas, meus investimentos e meus ganhos com o teu manto santo. Que tudo floresça com a força do cedro do Líbano, para que a tua glória se manifeste no meu caminho. Pai, alcança também quem está perto de mim, minha família, meus amigos, colegas e toda pessoa que cruza a minha história. Que a tua luz em mim também ilumine a vida deles. Usa-me como instrumento do teu amor e da tua generosidade. E quando alguém me perguntar de onde vem tamanha prosperidade, que eu aponte para o alto e diga com convicção: foi o Senhor quem fez. A ti eu recorro agora, pedindo manifestações financeiras surpreendentes, como as que lemos nas Escrituras. Que aumentos inesperados se revelem onde tudo parecia impossível, que portas se abram onde antes havia apenas trancas, que chuvas de bênçãos invadam a minha rotina. E, se ainda existe algo que preciso aprender, que tu me ensines. Se há algo em mim a ser transformado, concede-me coragem para mudar. Se for necessário um tempo de espera, fortalece minha fé durante o processo. Não permitas que eu desanime nem por um segundo, pois sei, tu és fiel e cumprirás cada palavra que saiu da tua boca. Declaro com plena certeza que esta oração não se dispersará no vento. Ela tem propósito e será cumprida. Enquanto estas palavras sobem ao teu trono, sinto a resposta descer como provisão. Recebo agora, em fé verdadeira, a manifestação da abundância do céu, porque para ti não há limites. Prosperidade não é apenas juntar recursos, é poder estender a mão a um amigo em necessidade, sem ferir o próprio equilíbrio financeiro. Prosperar é viver livre.
E liberdade é, de fato, uma forma de poder. Se tudo isso ainda parece fantasia, talvez seja o momento de questionar os limites invisíveis que você mesmo ergueu ao seu redor. E falando de limites, responda com sinceridade. Quantas oportunidades você deixou escapar por parecerem boas demais para ser verdade, ou porque alguém, carregado de frustração, disse que não funcionaria? Cuidado! Vozes alheias, mesmo familiares, costumam ecoar derrotas que não são suas. Se este conteúdo está te edificando e você quer dar o próximo passo, considere tornar-se membro do canal. Quem é membro recebe benefícios exclusivos, conteúdos especiais e se conecta ainda mais com a nossa comunidade de pessoas que estão transformando a vida financeira. O botão Seja Membro está logo abaixo do vídeo. Clique e venha fazer parte desta jornada de crescimento e prosperidade. Antes de dizer não a uma boa ideia, reflita. Sua decisão está sendo guiada pelo medo ou pela coragem? Escolha a coragem sempre. Ela é o combustível que muda destinos. Chegamos à origem de toda jornada próspera, a gratidão. Pode soar repetitivo, mas é poderoso. Agradecer não é só um gesto bonito, é uma prática que potencializa aquilo que já está presente. Agradeça pela provisão, pelo aumento conquistado e até por aquela conexão de internet que se manteve firme na reunião decisiva. Cada gratidão comunica claramente ao universo: eu valorizo, estou pronto para receber mais. Não esqueça, prosperidade também é partilha. Quando você oferece seu tempo, seu conhecimento ou mesmo uma porção dos seus recursos, você ativa um ciclo virtuoso. A generosidade verdadeira, aquela que não exige retorno imediato, é uma semente fértil. Às vezes, leva tempo para brotar, mas quando frutifica, a colheita vem multiplicada. Se esta mensagem alcançou o seu coração, retribua de forma simples. Clicar no botão Valeu aqui embaixo não te trará perda e ajuda a manter este conteúdo vivo, alcançando ainda mais pessoas. Lembre-se, o que é dado com amor retorna, muitas vezes de maneiras inesperadas. Sigamos. Em matéria de dinheiro, sempre existirão muitas opiniões. Haverá quem ofereça soluções milagrosas e quem lance julgamentos prontos. Poucos, porém, compreendem o peso de viver com o peito apertado, tentando encaixar sonhos em orçamentos enxutos, sentindo a sufocante impressão de que nada avança. Parece um jogo com regras injustas. Sobreviva com o mínimo enquanto tenta alcançar o máximo. É provável que você já tenha estado nesse lugar. Quantas vezes você seguiu à risca um método consagrado, testou fórmulas de livros e, mesmo assim, terminou o mês no vermelho? O problema não é você. É ignorar o quanto a dimensão espiritual impacta as finanças. Sejamos honestos. Existem situações que nenhuma planilha, por melhor que seja, consegue resolver. É aí que entra o poder da oração. Muita gente torce o nariz ao ouvir essa palavra. Alguns fazem de conta que concordam, mas tratam a oração como um ritual automático, sem fé. Não percebem que uma oração sincera rompe bloqueios invisíveis, exatamente aqueles que travam o fluxo natural da prosperidade. No campo financeiro, esses bloqueios são comuns. Crenças limitantes, oportunidades que passaram despercebidas e cargas emocionais acumuladas com o tempo. Então, surge a pergunta: o que separa uma oração comum de uma oração transformadora? A resposta é simples: intenção. Pedir por pedir sem acreditar não surte efeito. Abrir o coração em um diálogo verdadeiro com o divino muda tudo. Imagine-se agora em silêncio, uma xícara de café ao lado, respirando fundo e dizendo: Deus, libera o que é meu ainda hoje. Parece simples demais, eu sei. Mas essa frase é uma chave. Carrega a energia capaz de destravar portas visíveis e invisíveis. É como derrubar barreiras com um único gesto de fé. Antes de começar, respire profundamente e limpe a mente das distrações.
Este é o momento de se alinhar com algo maior. Uma simples declaração de fé movimenta energias dentro e fora de você. É como dar o primeiro impulso nas engrenagens do universo. E não se engane, ninguém está falando de cruzar os braços. Oração não substitui ação, ela impulsiona. É como ligar o motor do carro. Depois disso, você assume o volante. Enquanto ora, examine suas atitudes, reveja escolhas e prepare-se para decisões novas. Cada palavra dita com fé funciona como um tijolo colocado no caminho que conduz até a concretização dos seus sonhos. Já reparou que existem pessoas que parecem abençoadas em tudo o que fazem? Às vezes, elas nem falam sobre isso, mas carregam dentro de si uma relação profunda com o sagrado. Elas compreendem que, além do esforço humano, há uma força invisível que as guia e protege. O segredo está no modo como oram. Não ore por costume, nem como quem quer terminar logo. Ore com emoção, com verdade. Faça cada frase pulsar no seu peito, como se a sua alma inteira participasse daquele momento. Quando isso acontece, algo desperta dentro de você, um poder silencioso, mas real. E o incrível é que, quando essa entrega é genuína, as respostas chegam muito antes do que se imagina. Outro ponto essencial é o alinhamento. Quando o seu desejo se harmoniza com a vontade divina, tudo flui. Prosperar não é egoísmo, é reconhecer o propósito maior que existe por trás da sua caminhada. O dinheiro por si só não é apenas papel ou número em conta. Ele é uma ponte, o meio através do qual você realiza sonhos, ajuda quem ama e transforma o mundo à sua volta. Por isso, quando pedir, faça-o com fé e com autoridade. Você nasceu para isso. Lembre-se, orar não é esperar um bilhete premiado, é receber direção. É ser guiado até oportunidades que talvez você nunca imaginasse existir. Às vezes, o milagre chega como uma inspiração, uma pessoa certa no momento exato, ou uma ideia simples que muda tudo. A oração diária não apenas equilibra suas finanças, ela fortalece a sua alma. Quando se transforma em um hábito, constrói alicerces firmes, onde paz interior e prosperidade caminham lado a lado. Não é coincidência que tantas pessoas de sucesso atribuam suas vitórias à espiritualidade constante, porque no fim existe uma verdade imutável. O impossível só existe na mente que ainda não aprendeu a acreditar. Se alguém rir da sua oração, deixe rir. Quem tem fé verdadeira já está alguns passos à frente. Normalmente, quem debocha da fé também zomba das conquistas que nunca teve. No fim das contas, é a crença sincera que move o mundo. É algo que ultrapassa o que os olhos veem, como se um botão invisível fosse acionado dentro de você e tudo começasse a se mover numa nova direção. Não falo aqui de otimismo superficial ou frases prontas de autoajuda. Estou falando de fé viva, aquela que te levanta da cama com a certeza de que algo bom está prestes a acontecer. Curiosamente, o dinheiro parece gostar de quem carrega essa confiança serena, sem arrogância, mas com determinação. Ele se manifesta onde há movimento, onde a energia é direcionada com clareza e propósito. Quem cruza os braços esperando um milagre resolver as contas atrasadas, conhece bem o gosto amargo da frustração. Já aqueles que caminham com fé ativa, mesmo entre desafios, veem portas se abrindo nos lugares mais improváveis. Uma promoção inesperada, uma ideia inovadora, uma parceria que muda tudo. O universo adora surpreender. Muitos acreditam que prosperidade é privilégio de poucos, dos que nasceram em berço de ouro ou tiveram vantagens iniciais. Mas eu sei em quem confio, naquele que deu a vida por mim e ressuscitou para me conceder plenitude. É com essa certeza que oro. Amém. Invista em novas frentes, em projetos paralelos. Mostre ao universo, através da ação, que você está pronto para receber mais. E se alguém tentar desmerecer a sua fé, sorria e continue firme.
Os que zombam da espiritualidade são, quase sempre, os que vivem presos nos mesmos ciclos de limitação, reclamando da vida enquanto se afogam em negatividade. Enquanto eles criticam, você constrói, ainda que em silêncio, pontes invisíveis para o futuro, pontes que eles sequer conseguem enxergar. E no fim, adivinha quem vai estar com o coração leve e a alma em paz? Exatamente aquele que acreditou. Agora que você entendeu que toda transformação começa dentro de você, é hora de agir. Declare seus objetivos, pratique a gratidão todos os dias e mova-se com intenção. Não existe mágica, mas há uma lei universal. Quando fé se une à ação, o impossível se torna inevitável. Chegou o momento de parar de sobreviver contando moedas. É hora de encerrar o ciclo de aflição em que o salário desaparece antes do mês terminar. Esqueça o medo que sentia ao ver o nome do banco piscando na tela do celular. Você nasceu para muito mais. O tempo de aceitar migalhas acabou. O mundo está repleto de oportunidades e agora é o momento de assumir o controle da sua vida financeira com coragem e firmeza. Entregue a Deus as noites em claro, as preocupações e os esforços para equilibrar contas com trocados. Deixe para trás a mentalidade que te fazia acreditar que riqueza era privilégio dos outros. O dinheiro não é um mistério reservado a escolhidos. Ele responde à maneira como você pensa, age e se posiciona. E sim, é fácil falar, mas aqui não há promessas vazias. Estamos tratando de uma mudança concreta que nasce dentro da mente e se espalha como fogo por todas as áreas da sua vida. Quando você começa a se enxergar como um ímã de oportunidades, algo poderoso se ativa. Portas se abrem, caminhos se revelam e o universo, que sempre esperou pelo seu sim, entra em movimento, derramando bênçãos em sequência. Mas atenção! Dizer "já tentei de tudo" é uma armadilha. Será mesmo? Ou você apenas repetiu os mesmos hábitos esperando resultados novos? Prosperidade exige mudança. E mudança começa com pequenas decisões, como substituir pensamentos que te limitam por crenças que te fortalecem. Trate o dinheiro com respeito. Planeje seus passos como um estrategista, sempre pensando alguns movimentos à frente. Dívidas não são monstros invencíveis, são apenas números esperando por uma boa estratégia. Declare com coragem: o dinheiro gosta de mim e eu gosto do dinheiro. Parece bobagem? Experimente por 21 dias. Comece cada manhã afirmando que a prosperidade já está vindo, mesmo que no início soe estranho. O cérebro é extraordinário. Ele acredita naquilo que se repete com convicção. A mente pode e deve ser reprogramada para focar no que você quer, não no que você teme. Não dá para mudar a vida financeira mantendo a mente presa à escassez. Isso seria o mesmo que tentar cozinhar com o fogão apagado. E quanto àquela promessa que muitos ignoram por parecer simples, mas carrega o maior poder de todos: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Isso não é apenas uma frase bonita, é uma verdade eterna. Mas lembre-se, fé sem ação é apenas intenção adormecida. A prosperidade não cai do céu como um presente pronto e embrulhado. Ela é construída dia após dia, com sabedoria, coragem e fé andando de mãos dadas. Já notou como existem pessoas que parecem atrair oportunidades com facilidade? Não é magia, é alinhamento. Elas aprenderam a se posicionar no fluxo certo, como antenas bem sintonizadas. Enquanto muitos estão com o rádio da vida desligado, elas estão captando as frequências da abundância. Há uma diferença gigantesca entre esperar que o vento mude e decidir remar com intenção na direção do novo. Essa é a linha que separa quem prospera de quem continua preso no mesmo lugar. Mas é importante entender, prosperidade não tem nada a ver com gastar sem pensar.
Liberdade não é sinônimo de descontrole. Quem desperdiça o que tem, volta rapidamente para o mesmo ponto de escassez de onde partiu. Inteligência financeira é transformar cada centavo em semente. E uma única semente nas mãos certas pode virar um pomar inteiro. Qualquer pessoa pode atrair riqueza, basta comprometer-se com a própria parte. O céu coopera com quem se move. Não adianta pedir ajuda divina se você ignora as instruções que já recebeu. O segredo está em alinhar o que você acredita com o que você faz. Se quer viver em abundância, comece a agir como alguém que já é abundante. Pode parecer estranho no início, mas é exatamente assim que funciona. Repetir afirmações positivas no começo pode causar riso. E tudo bem. Quando você diz sozinho: eu sou próspero, a riqueza me pertence, recebo tudo o que mereço. Pode até parecer tolice, mas esse riso é um sinal de que algo começou a se mover dentro de você. Essas frases são sementes plantadas no solo fértil da mente e, como todo jardim, precisam de cuidado constante, regadas com fé, podadas com disciplina e nutridas com constância. Dizer uma única vez não é suficiente. A abundância responde à persistência. É como treinar um músculo mental. Quanto mais você o exercita, mais forte ele fica. Faça isso mesmo que ninguém veja. Não é preciso que alguém te veja falando com o espelho. O importante é colocar alma e convicção em cada palavra. Toda frase é uma flecha disparada em direção ao futuro que você está construindo. E se alguém disser que isso é loucura, apenas sorria e responda com tranquilidade. Vamos ver quem vai rir por último. Sempre existirão os que criticam aquilo que não compreendem. Curiosamente, muita gente sente vergonha de expressar coisas boas. Parece que há medo em falar dos próprios sonhos, como se isso fosse provocar o azar. Mas aqui está uma verdade poderosa. Quando você manifesta seus desejos, seja por meio de uma oração sincera ou até mesmo em um simples comentário, você está ativando forças que poucos entendem. Sim, vale deixar aquele coração ou escrever algo pequeno como "já comecei". Esse pequeno gesto é capaz de expandir sua vibração positiva. E sim, eu verei e deixarei um coração também. Quem disse que milagres não podem começar com um emoji? Mas lembre-se, falar palavras bonitas não basta. O que você faz com o que recebe é o que realmente conta. Observe quantas pessoas ganham uma promoção, recebem uma bênção ou uma oportunidade incrível e mesmo assim reclamam. É como se o universo entregasse um presente e elas dissessem: "Ah, só isso?" Esse tipo de atitude fecha portas. Valorizar o que você já tem, mesmo que pareça pouco, é o primeiro passo para conquistar mais. Esse princípio é antigo, mas continua sendo uma das maiores verdades espirituais. O livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 9 e 10, ensina que quando colocamos Deus em primeiro lugar e somos generosos, nossos celeiros se enchem e nossos lagares transbordam. Não significa gastar o que você ainda não tem, nem fazer promessas exageradas. Significa reconhecer cada bênção, pequena ou grande, como sagrada. Ao agradecer e devolver ao universo com alegria, você cria um ciclo que nunca para de girar. Aquilo que parece distante, contas equilibradas, negócios prósperos, liberdade financeira, pode estar mais perto do que você imagina. Basta uma decisão. Fé não é sobre conhecer todos os degraus do caminho. Fé é caminhar sem ver o próximo passo e, mesmo assim, seguir confiante. Para quem precisa ter tudo sob controle, isso soa assustador. Mas é nesse espaço de entrega que os maiores milagres acontecem. Quando você solta o volante e deixa o universo fazer a parte dele, portas se abrem nos lugares mais improváveis. A prosperidade age de forma surpreendente. Às vezes, ela chega como uma ligação, uma ideia, uma coincidência que parece obra do acaso, mas é fé em movimento. Só não caia no erro de confundir prosperidade com egoísmo. Quanto mais você recebe,
mais responsabilidades assume. O dinheiro não é sujo nem vilão, ele é uma ferramenta, e o valor dele está no propósito que você dá a ele. Usar seus recursos para crescer, ajudar e transformar, isso é prosperidade genuína. E não existe nada mais gratificante do que ver as pessoas ao seu redor florescendo junto com você. Prosperidade verdadeira é sempre compartilhada. Já reparou que algumas pessoas parecem carregar uma luz própria? Elas caminham com uma confiança silenciosa. Não é sorte, é sintonia. Elas aprenderam a dançar com o ritmo da vida. Sabem quando agir e quando silenciar, quando insistir e quando esperar. E entenderam que fé sem ação é como um carro bonito com o tanque vazio. Tem aparência de poder, mas não sai do lugar. Por isso, enquanto fortalece sua mente e alimenta seu espírito, não se esqueça de agir. Construa conexões, estude, aprenda algo novo. Invista em habilidades, em ativos, em oportunidades que gerem frutos contínuos. Trate o dinheiro como um aliado dos seus sonhos, não como um inimigo a ser temido. Você não precisa esperar o momento perfeito para começar. O momento certo é aquele em que você decide dar o primeiro passo, mesmo com medo, mesmo sem saber tudo. Muitas vezes é no meio do caminho que a clareza aparece. A prosperidade não é uma chave que alguém te entrega, é uma estrada que você constrói, passo a passo, decisão por decisão. As maiores mudanças acontecem quando você abandona a velha história do "não sou capaz" e começa a escrever uma nova, onde é o protagonista, não mais o figurante da própria vida. Você não nasceu para sobreviver. Nasceu para prosperar, crescer e deixar marcas positivas no mundo. Cada vez que você repete que dinheiro não é para você, está rejeitando um presente divino. A abundância é sua herança espiritual. Ela já é sua, desde o princípio. O que falta, muitas vezes, é apenas coragem para reivindicá-la com fé e atitude. Prosperar não é só ganhar mais. É olhar o saldo sem medo, tomar decisões com leveza e investir com segurança no que acredita. É ter liberdade. Liberdade para cuidar de quem ama, viajar quando quiser, doar sem medo e viver com dignidade. As bênçãos que você tanto busca não estão distantes. Elas já existem, esperando que sua mente se alinhe à frequência certa. A chave está em elevar o seu padrão interno. Quanto mais você se vê como digno, mais o universo confirma isso com oportunidades. As maiores oportunidades raramente vêm com um letreiro dizendo "é aqui". Muitas chegam disfarçadas, como desafios, convites inesperados ou encontros aparentemente casuais. Mas, quando sua mente está desperta, você reconhece e agarra cada uma delas com coragem. Gratidão não é apenas um sentimento espiritual, é uma força vibracional. Cada vez que você agradece, eleva sua frequência e se aproxima daquilo que deseja. A gratidão abre portas que o esforço sozinho jamais conseguiria destrancar. Quem vive reclamando, murmurando e criticando tudo à sua volta não entende que está bloqueando o próprio fluxo de abundância. O universo não responde à queixa, responde à vibração. E a gratidão é uma das linguagens mais poderosas para atrair tudo o que você sonha. Não se compare com ninguém. O seu caminho é único. O seu tempo é diferente. A sua missão é especial. Quando você gasta energia olhando demais para o progresso dos outros, enfraquece o foco da sua própria jornada. A prosperidade começa quando você entende que o seu destino é exclusivo e que Deus não se repete ao criar milagres. A prosperidade exige presença total no agora. Muitos querem plantar e colher no mesmo dia, mas tanto a natureza quanto a abundância seguem outro ritmo. Primeiro vem a semente, depois o cultivo e só então a colheita. A impaciência por resultados imediatos é a armadilha que faz muita gente abandonar o processo justamente quando ele estava prestes a florescer. A sua mente é um solo fértil
E as palavras que você pronuncia são as sementes que germinam. Quando você repete frases como não tenho, é difícil, não consigo, está, sem perceber, regando escassez. Mas ao dizer sou próspero, estou evoluindo, estou pronto, você começa a transformar o terreno da sua realidade. Investir em si mesmo é a forma mais inteligente de enriquecer. Um livro, um curso, uma viagem ou um treinamento não são gastos, são sementes de expansão. Tudo o que você investe no seu crescimento volta multiplicado. A verdadeira prosperidade nasce na alma antes de aparecer na conta. Se o medo tenta te paralisar, lembre-se, fé não é ausência de medo, é a coragem de seguir mesmo com ele ao lado. A ação movida pela fé quebra correntes invisíveis, dissolve bloqueios e abre portais que só a constância revela. Tudo o que você deseja está do outro lado da persistência. Não adianta acreditar por um dia e duvidar no seguinte. Prosperidade é filha da constância, e constância é uma decisão diária, não um dom. Muita gente espera um sinal do céu, sem perceber que o sinal já foi enviado há tempos. Ele se chama intuição. Aquela voz suave dentro de você, que sugere ideias, desperta vontade e te convida a sair da zona de conforto, é a bússola da alma. Ouça-a, ela conhece o caminho. Não tenha medo de errar. Todo grande realizador já tropeçou, já duvidou e já sentiu medo. A diferença é que ele continuou. A prosperidade não exige perfeição, exige perseverança. Cada passo sincero que você dá é uma aproximação real do seu propósito. A forma como você se relaciona com o dinheiro é o espelho do seu relacionamento consigo mesmo. Se sente culpa ao receber, vergonha ao pedir ou medo de investir, talvez o que precise ser curado não esteja na conta bancária, mas na autoestima. O dinheiro é energia viva. Ele flui onde há clareza, propósito e integridade. Quando você sabe o que quer, entende por que quer e age com coerência, o dinheiro se sente seguro para permanecer com você. A abundância detesta a confusão. Ela se manifesta onde há foco, gratidão e ordem. Nunca subestime o poder de um único dia vivido com propósito. Pequenas ações repetidas, com intenção consciente, constroem destinos extraordinários. Às vezes, basta mudar um hábito, tomar uma nova decisão ou iniciar uma rotina diferente para abrir portas que estavam trancadas há anos. Se você está lendo estas palavras, isso já é um sinal. Há uma força imensa pulsando dentro de você, uma certeza silenciosa de que nasceu para mais. Quando essa verdade é aceita com fé e coragem, ela se torna o combustível da manifestação. A lei da atração não responde ao que você diz, mas ao que você acredita com todo o seu ser. Ela capta a frequência que você emite e devolve isso em forma de circunstâncias, encontros e oportunidades. Por isso, não basta desejar prosperar, é preciso vibrar prosperidade, sentir como se ela já fizesse parte da sua vida agora. Muitos acreditam estar aplicando a lei da atração, mas permanecem presos na frequência da dúvida. Dizem que creem, mas continuam vibrando escassez. É como tentar ouvir uma estação de rádio com o dial no canal errado. O som nunca será nítido. A clareza começa de dentro. O universo nunca erra o endereço. O que você atrai é sempre compatível com a energia que sustenta. Se está colhendo limitações, talvez seja hora de revisar pensamentos, emoções e atitudes. A lei da atração é precisa como um espelho, reflete exatamente o que você emana. A visualização criativa é uma das ferramentas mais poderosas desse processo. Quando você se permite imaginar com emoção, com detalhes e entrega total, está literalmente construindo sua realidade no campo invisível. E tudo o que é formado no invisível, cedo ou tarde, se materializa. A gratidão é o combustível que acelera a manifestação. Agradecer por aquilo que ainda está chegando é dizer ao universo:
eu confio, eu recebo, eu estou pronto. E o universo sempre responde à confiança. Ele se apressa em atender quem vibra certeza. Se quer mudar de verdade a sua vida financeira, pare de reclamar. A lei da atração não entende justificativas. Ela responde apenas à vibração. Reclamar é emitir resistência, e resistência repele tudo o que você deseja atrair. A repetição de afirmações positivas, quando feita com emoção verdadeira, reprograma o subconsciente para operar na frequência da abundância. É como ajustar o termostato da sua realidade. A lei da atração precisa de comandos claros, constantes e cheios de sentimento. Tudo o que você sonha já existe em alguma dimensão energética. A lei da atração te convida a sintonizar com essa frequência antes que ela se manifeste. É como assistir a um filme mental onde você é o protagonista e o diretor. Quanto mais emoção colocar nessa cena, mais rápido ela se tornará real. Focar na falta gera mais escassez. Focar nas possibilidades gera soluções. A lei da atração é neutra. Ela não julga, apenas responde. E ela responde o tempo todo, com base naquilo que você pensa e sente de forma constante. A ação inspirada é a ponte entre o desejo e a realização. A lei da atração não pede passividade, pede confiança ativa. Agir com fé é declarar ao universo que você acredita no que está construindo. Quando você afirma "eu sou abundante", está emitindo um código vibracional para o seu subconsciente e para o universo. Mas não diga como quem repete uma frase vazia, diga como quem sente. A lei da atração não se move por palavras soltas, mas por emoção verdadeira. Toda transformação externa nasce de uma mudança interna. A lei da atração só atua a favor de quem aceita que merece mais, que nasceu para prosperar e que escolhe se ver com novos olhos. Você atrai aquilo que acredita ser. Não subestime o poder dos pensamentos silenciosos, aqueles que surgem no trânsito, ao acordar ou antes de dormir. Cada um deles é um pedido enviado ao universo. A lei da atração está sempre ativa, respondendo não apenas aos pensamentos conscientes, mas também aos automáticos. A energia que você coloca nas suas intenções é o que alimenta o campo magnético à sua volta. Por isso, observe as palavras que usa, as histórias que conta e as emoções que cultiva. A lei da atração se alimenta da sua coerência interior. Se você não se vê como alguém próspero, será impossível atrair prosperidade. A lei da atração não trabalha com talvez. Ela responde à certeza. E essa certeza não vem de fora. Nasce dentro de você, mesmo que as circunstâncias ainda não a confirmem. Julgar a riqueza dos outros é o mesmo que rejeitar a sua. A lei da atração entende o julgamento como um não quero. Quando você critica quem prospera, está vibrando rejeição à abundância. E o universo apenas concorda. Confie no tempo divino, mas prepare-se como se fosse agora. A lei da atração opera melhor quando você vive em expectativa positiva, não em ansiedade. Esperar com paz, agradecer de antemão e agir com sabedoria, essa é a fórmula que move montanhas. E lembre-se, você não precisa compreender cada detalhe do funcionamento da lei da atração para que ela haja. Ela já está funcionando, neste exato momento, respondendo à energia que você escolhe sustentar hoje. Assim como a gravidade não precisa ser entendida para funcionar, a energia da atração também atua com precisão sobre cada vibração que você emite. Não é preciso decifrá-la, basta acreditar, aplicar e confiar no processo. A lei da atração se fortalece na consistência. Um único dia de fé, seguido de 6 dias de dúvida, anula completamente o campo magnético da manifestação. Por isso, mantenha o padrão, seja constante. Mesmo quando parecer que nada está acontecendo, continue vibrando como se já fosse real. O invisível está apenas se organizando. Nada atrai mais abundância do que um coração grato, uma mente focada e uma alma alinhada ao propósito. A lei da atração está em operação a cada instante.
A questão é, você está usando essa força a seu favor ou deixando que o piloto automático conduza a sua vida? Bob Proctor costumava dizer, você não atrai o que quer, você atrai o que é. E essa frase muda tudo. Desejar, qualquer um deseja. Mas ser alguém que pensa, sente e age como próspero requer comprometimento diário com uma nova identidade. A lei da atração não é misticismo nem fantasia. É uma lei tão exata quanto a gravidade. Bob Proctor ensinava que quando pensamento, emoção e ação entram em harmonia, formam ao redor de você um campo magnético, e é esse campo que define o que entra ou não na sua vida. Toda vez que você sente inveja do sucesso de alguém, bloqueia o seu próprio fluxo. O julgamento cria resistência, e onde existe resistência, o fluxo da abundância é interrompido. A lei da atração precisa de espaço para operar, e esse espaço se chama aceitação. Ao estudar os mecanismos da mente subconsciente, Bob Proctor afirmava: seus resultados não mudam até que sua programação interna mude. É nesse ponto que a lei da atração se ativa de verdade. Quando você começa a pensar diferente, a sentir diferente e, principalmente, a se enxergar como alguém digno do melhor. Você não é um corpo que possui uma mente. Você é uma mente que habita um corpo. Bob repetia isso com frequência porque compreendia que a mente é o centro de comando da realidade. Quando você altera o que acontece dentro de si, o mundo exterior inevitavelmente muda. Não há como desejar riqueza sustentando uma mentalidade de escassez. Bob Proctor ensinava que o dinheiro é atraído pela clareza, não pela carência. A lei da atração responde à convicção, não ao desespero. Mude o foco. Em vez de correr atrás do dinheiro, comece a atrair oportunidades. Muitas vezes, a distância entre você e a vida dos seus sonhos é apenas a forma como você pensa sobre si mesmo. Bob explicava que a autoimagem é o filtro da realidade. Se você se enxerga como limitado, o universo se ajusta a esse limite. Mas, quando se vê como próspero, o campo da expansão se abre. A mente humana é como um jardim. Se você não planta flores intencionalmente, as ervas daninhas crescem sozinhas. Bob dizia que a lei da atração não responde ao acaso, mas à intenção. É preciso semear pensamentos de abundância todos os dias. Não subestime o poder de um único pensamento bem cultivado. Bob ensinava que pensamentos repetidos com emoção se transformam em crenças, crenças se transformam em hábitos, e hábitos definem sua vibração. E quando sua vibração muda, tudo muda. Muitos acreditam que são realistas por focarem nos problemas, mas Bob Proctor dizia com clareza: aquilo em que você foca, expande. A lei da atração amplia tudo o que você alimenta com atenção e emoção. Por isso, escolha conscientemente o que deseja ver crescer. Não espere as circunstâncias mudarem para começar a agir como alguém próspero. Bob chamava isso de agir como se já fosse, porque a lei da atração não responde ao que você espera. Ela responde ao que você vibra agora. Riqueza não começa no banco, começa na mente. O primeiro depósito que você deve fazer é de fé, convicção e mentalidade próspera. Só depois o universo começa a manifestar os resultados visíveis. A lei da atração opera por frequência, não por esforço. Trabalhar alinhado é mais poderoso do que trabalhar exausto. Não se trata de fazer mais, mas de agir com a energia certa, aquela que nasce da fé, da visão e da emoção verdadeira. Toda vez que você diz não posso, ergue um muro vibracional ao seu redor. Bob Proctor alertava: a linguagem que você usa molda a maneira como sua mente interpreta o mundo. Troque o não posso por como posso e observe a diferença. O ambiente interno sempre vence o externo. O mundo à sua volta é apenas um reflexo do que acontece dentro de você. Se deseja mudar a realidade, transforme primeiro seus pensamentos e emoções. A lei da atração não falha. Se algo ainda não chegou, é porque a sua vibração ainda não combina com o que você pediu.
Bob chamava isso de incongruência interna. Você quer uma coisa, mas vibra outra. A chave é alinhar desejo e sentimento. Não se trata de esperar o momento ideal, trata-se de decidir que o momento é agora. Bob afirmava: a decisão é o ponto de partida de toda mudança. E quando você decide de verdade, o universo inteiro começa a se mover a seu favor. Pare de justificar a escassez pelas circunstâncias. Você não é vítima das condições, é criador delas. Bob lembrava: assumir responsabilidade é o primeiro passo para a liberdade. A lei da atração não recompensa a passividade. Ela responde à intenção consciente. Você merece prosperar, não porque trabalhou mais, nem porque sofreu demais, mas porque é filho do Criador. Merecimento não se prova, se aceita. E quando você aceita, sua vibração se eleva e a abundância finalmente encontra espaço para fluir. Você está a um pensamento de distância da vida dos seus sonhos. Bob Proctor sempre encerrava com uma verdade simples e poderosa. Mude a sua mente e você muda a sua realidade. A lei da atração é um espelho espiritual. Ela reflete com exatidão aquilo que você acredita, sente e escolhe viver. Assim como a gravidade não precisa ser entendida para funcionar, a energia da atração também atua com precisão sobre cada vibração que você emite. Não é preciso decifrá-la. Basta acreditar, aplicar e confiar no processo. A lei da atração se fortalece na consistência. Um único dia de fé, seguido de 6 dias de dúvida, anula completamente o campo magnético da manifestação. Por isso, mantenha o padrão. Seja constante. Mesmo quando parecer que nada está acontecendo, continue vibrando como se já fosse real. O invisível está apenas se organizando. Nada atrai mais abundância do que um coração grato, uma mente focada e uma alma alinhada ao propósito. A lei da atração está em operação a cada instante. A questão é: você está usando essa força a seu favor ou deixando que o piloto automático conduza a sua vida? Bob Proctor costumava dizer: você não atrai o que quer, você atrai o que é. E essa frase muda tudo. Desejar, qualquer um deseja. Mas ser alguém que pensa, sente e age como próspero requer comprometimento diário com uma nova identidade. A lei da atração não é misticismo nem fantasia. É uma lei tão exata quanto a gravidade. Bob Proctor ensinava que quando pensamento, emoção e ação entram em harmonia, formam ao redor de você um campo magnético, e é esse campo que define o que entra ou não na sua vida. Toda vez que você sente inveja do sucesso de alguém, bloqueia o seu próprio fluxo. O julgamento cria resistência, e onde existe resistência, o fluxo da abundância é interrompido. A lei da atração precisa de espaço para operar, e esse espaço se chama aceitação. Ao estudar os mecanismos da mente subconsciente, Bob Proctor afirmava: seus resultados não mudam até que sua programação interna mude. É nesse ponto que a lei da atração se ativa de verdade. Quando você começa a pensar diferente, a sentir diferente e, principalmente, a se enxergar como alguém digno do melhor. Você não é um corpo que possui uma mente. Você é uma mente que habita um corpo. Bob repetia isso com frequência porque compreendia que a mente é o centro de comando da realidade. Quando você altera o que acontece dentro de si, o mundo exterior inevitavelmente muda. Não há como desejar riqueza sustentando uma mentalidade de escassez. Bob Proctor ensinava que o dinheiro é atraído pela clareza, não pela carência. A lei da atração responde à convicção, não ao desespero. Mude o foco. Em vez de correr atrás do dinheiro, comece a atrair oportunidades. Muitas vezes, a distância entre você e a vida dos seus sonhos é apenas a forma como você pensa sobre si mesmo. Bob explicava que a autoimagem é o filtro da realidade. Se você se enxerga como limitado, o universo se ajusta a esse limite. Mas, quando se vê como próspero, o campo da expansão se abre. A mente humana é como um jardim.
Se você não planta flores intencionalmente, as ervas daninhas crescem sozinhas. Bob dizia que a lei da atração não responde ao acaso, mas à intenção. É preciso semear pensamentos de abundância todos os dias. Não subestime o poder de um único pensamento bem cultivado. Bob ensinava que pensamentos repetidos com emoção se transformam em crenças, crenças se transformam em hábitos, e hábitos definem sua vibração. E quando sua vibração muda, tudo muda. Muitos acreditam que são realistas por focarem nos problemas, mas Bob Proctor dizia com clareza: aquilo em que você foca, expande. A lei da atração amplia tudo o que você alimenta com atenção e emoção. Por isso, escolha conscientemente o que deseja ver crescer. Não espere as circunstâncias mudarem para começar a agir como alguém próspero. Bob chamava isso de agir como se já fosse, porque a lei da atração não responde ao que você espera. Ela responde ao que você vibra agora. Riqueza não começa no banco, começa na mente. O primeiro depósito que você deve fazer é de fé, convicção e mentalidade próspera. Só depois o universo começa a manifestar os resultados visíveis. A lei da atração opera por frequência, não por esforço. Trabalhar alinhado é mais poderoso do que trabalhar exausto. Não se trata de fazer mais, mas de agir com a energia certa, aquela que nasce da fé, da visão e da emoção verdadeira. Toda vez que você diz não posso, ergue um muro vibracional ao seu redor. Bob Proctor alertava: a linguagem que você usa molda a maneira como sua mente interpreta o mundo. Troque o não posso por como posso e observe a diferença. O ambiente interno sempre vence o externo. O mundo à sua volta é apenas um reflexo do que acontece dentro de você. Se deseja mudar a realidade, transforme primeiro seus pensamentos e emoções. A lei da atração não falha. Se algo ainda não chegou, é porque a sua vibração ainda não combina com o que você pediu. Bob chamava isso de incongruência interna. Você quer uma coisa, mas vibra outra. A chave é alinhar desejo e sentimento. Não se trata de esperar o momento ideal, trata-se de decidir que o momento é agora. Bob afirmava: a decisão é o ponto de partida de toda mudança. E quando você decide de verdade, o universo inteiro começa a se mover a seu favor. Pare de justificar a escassez pelas circunstâncias. Você não é vítima das condições, é criador delas. Bob lembrava: assumir responsabilidade é o primeiro passo para a liberdade. A lei da atração não recompensa a passividade. Ela responde à intenção consciente. Você merece prosperar, não porque trabalhou mais, nem porque sofreu demais, mas porque é filho do Criador. Merecimento não se prova, se aceita. E quando você aceita, sua vibração se eleva e a abundância finalmente encontra espaço para fluir. Você está a um pensamento de distância da vida dos seus sonhos. Bob Proctor sempre encerrava com uma verdade simples e poderosa: mude a sua mente e você muda a sua realidade. A lei da atração é um espelho espiritual. Ela reflete com exatidão aquilo que você acredita, sente e escolhe viver.